quero cumprimentá-los mais uma vez com uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21, você encontrará o texto base da nossa reflexão nessa noite. Lucas 21. Eu lerei a partir do verso 1, na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Lucas 21, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ó Deus, pedimos a tua bênção neste momento, a iluminação do teu Espírito Santo neste momento, sobre esta porção da tua palavra, que foi aberta e lida, e que, ó Deus, teu Espírito ilumine nossas mentes e corações acerca das tuas verdades nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eram os últimos dias de vida de Jesus aqui na terra. Era próximo da Páscoa, Jesus morreu na Páscoa. Primeiro destaque importante que a gente pode encontrar, por assim dizer, nas entrelinhas do texto, é que a perspectiva de Jesus não se altera com a proximidade da sua morte. Algo que costuma acontecer quase que comumente a todos nós, quando se aproxima a morte, mudam muitas coisas. Mas não com Jesus. Para todos nós, ou para a maioria de nós, a hora da proximidade da morte é quando as coisas tomam o seu devido lugar. As coisas que não são, de fato, coisas mais importantes na vida encontram o seu devido lugar. Nós quase sempre nos deixamos iludir com coisas materiais. E quando chega o momento da proximidade da morte, por exemplo, o dinheiro passa a não contar tanto mais. Perde a sua importância. Não tem mais aquela importância que teve ou que foi a ele dado, o dinheiro, ao longo da vida. O que ocorre na vida de Jesus é que tudo está na mais perfeita ordem, em paz, na mais perfeita lucidez. O que nós precisamos ter em mente é que, quando nós lemos as Escrituras, a palavra de Deus, as profecias, as leis, os evangelhos, as cartas, parábolas, tudo nas Escrituras, nós precisamos ouvir com o auxílio do Espírito Santo e perceber o que a palavra está nos falando. O que esse texto que eu li nesta noite tem a ver conosco hoje? Primeiro, esse é um texto que nos alerta para o fato de que, quer queiramos ou não, o nosso ofertar não passa despercebido aos olhos do Senhor.
texto diz, na versão que eu li, Jesus observava as pessoas ofertando. Viu os ricos colocando suas contribuições no gasofilácio, nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedinhas. Dizer viúva pobre era falar sobre a expressão de uma pessoa que era talvez a mais pobre entre os pobres. A palavra que Lucas utiliza é peninha, que ressalta o estado de penúria da pessoa. Para essa mulher, a vida de fato era muito difícil. Sua vida é difícil, ou nem tanto? E Jesus está lá observando e vê essa mulher colocar a sua oferta na caixa e faz uma declaração surpreendente. Ele diz: esta viúva pobre deu mais do que todos. Ora, quanto teriam dado os ricos? Será que menos de 2 moedinhas judaicas de pequeno valor, pouquíssimo valor? Não. Marcos também retrata essa passagem, e Marcos diz que Jesus viu os ricos depositando grandes quantias. É que, ao dizer que ela deu mais do que todos, Jesus não olha para as moedas, mas para o coração. E não é que ela deu mais do que cada um deles individualmente. Ela deu mais do que todos, significa que deu mais do que a soma de todos eles juntos. Jesus deixa muito claro para todos que o valor monetário de uma oferta não é aquilo que é o mais importante para Deus. Deus não está precisando do nosso dinheiro. Essa é que é a verdade. Ele mesmo disse meu é todo o ouro e toda a prata. Se a medida da oferta fosse o que sobrou depois de dar, ela certamente deu mais do que todos, ultrapassou a todos. Porque eles deram daquilo que sobrava, o texto diz. Não vai fazer falta. Tinham certamente ainda muito dinheiro, mas ela não. Ela deu o quanto tinha. Não importa o quanto você dê, Deus vê o coração. Eu ouvi certa vez alguém falar o seguinte: eu não vou dar meu dinheiro na igreja. Alguns dizem assim: não vou dar meu dinheiro para o pastor. Se você está convencido de que entregar ou devolver o dízimo na casa do Senhor é coisa do Antigo Testamento, e para você não se aplica aos dias de hoje, é descontextualizado por ser do Antigo Testamento, então ao menos nós precisamos seguir o padrão do Novo Testamento. O padrão do Novo Testamento é dar com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais devemos criar argumentos contra o dízimo, só para aplacar a nossa consciência não generosa, ou as nossas decisões, atitudes não generosas. Outra coisa interessante é que Jesus não orienta a viúva a não dar pelo fato dos ricos já terem dado tanto. Supostamente eles deram já o suficiente
para fazer frente às necessidades da causa, do templo. Mas ao contrário, Jesus permite que ela dê, e além disso declara que ela deu do seu sustento, deu do que tinha para viver. Aqui fala de confiança em Deus, em quem nós estamos colocando a nossa confiança, onde estamos colocando a confiança. E a questão que Jesus está destacando, chamando a atenção e exaltando, é que a confiança dessa mulher não estava no dinheiro, mas em Deus. Do seu sustento, significa ela deu sacrificialmente. É isso. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela sabe muito bem onde ela está. Ela sabe que ela está na casa de Deus. Sabe que está ofertando. E o faz com fé, com confiança, generosidade e amor. Glórias ao Senhor. E se nessa hora perguntássemos para Jesus, Senhor, alguém ali pudesse perguntar, Senhor, o dinheiro é algo que fala alto? Jesus certamente diria que sim. Fala alto. Aliás, fala muito alto. E se perguntassem ainda para ele, Senhor, o dinheiro é então aquilo que fala mais alto do que tudo na vida? Ele diria que não. Mas que fala muito alto. Diz muito sobre nós. Diz muito sobre as pessoas. Dinheiro fala tão alto que Jesus declara que onde estiver, o quê? O seu tesouro, ali estará o seu coração. Você é alguém que daria apenas do que lhe estivesse sobrando? Dar, não reter, mas apenas do que estiver sobrando. Você acha que esse é o caminho? Talvez essa seja a decisão mais acertada. Se fosse essa também a opinião de Jesus, ele correria na direção dessa mulher e lhe aconselharia a não dar. Não sobrava nada. Não dê, não precisa. Espera até as coisas melhorarem um pouquinho. Mas não é isso que Jesus faz. Não é isso que Deus faz. Jesus é Deus. E Ele conhece os corações. Ele conhece as intenções do coração. E Ele que observava, o texto diz que Ele aprova. Ele exalta a atitude da mulher. Atitude de fé. Nós vivemos pela fé. Nós caminhamos dando passos de fé. O irmão Nivaldo gosta de repetir isso. Passos de fé. É assim que nós vivemos. É isso que Deus espera de nós. A Bíblia diz que sem fé não se agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé no que Ele diz, fé nele, como supridor, como garantidor. Deixa que do teu amanhã eu vou cuidar. Eu não vou te abandonar você em nenhuma circunstância. Eu vou estar ao lado. Isso é promessa de Deus. E promessa dele se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe absolutamente tudo o que eu, o que você, o que nós precisamos na vida. E Ele pode realizar milagres, se necessário for. Muitos não creem mais em milagres, mas Ele ainda opera milagres, porque Ele não mudou, porque Ele não muda, Ele é o mesmo.
profeta Ageu, entregando da parte de Deus uma profecia iniciada no ano de 520 antes de Cristo, capítulo 2, a partir do verso 4, 5, mais ou menos. A profecia é assim: coragem, ao trabalho, povo de Deus. Texto bíblico, eu estou repetindo. Eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Coragem. No verso 7 ele diz: eu faço com que todas as nações tragam para onde eu estiver, onde eu quiser, todos os seus tesouros. E no verso 8 ele diz, o verso que eu já citei: meu é o ouro, minha é a prata. Louvado seja o nome do Senhor. Ageu prega que todas as riquezas do mundo são de Deus, são do Senhor. Voltando ao nosso texto, a Bíblia não diz o que aconteceu ou o que sucedeu a essa mulher, mas pelo que nós conhecemos de Deus, revelado por Ele mesmo na sua palavra, pelo que conhecemos do seu caráter, certamente ela teve todas as suas necessidades supridas pelo Senhor até o fim da sua vida. Falsos pregadores pregam falsamente em nome de Deus que você deve dar sua oferta de fé como semente de fé para receber de volta a quantia que você deu multiplicada. Mas a Bíblia não diz isso. Usam textos indevidamente, fora do contexto, para pregar mensagens falsificadas, como por exemplo o texto de Lucas 6, 38, que diz: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a medida que tiverdes medido vos medirão. E aplicam o versículo a ganhos financeiros, quando Jesus estava falando de perdão, não de dinheiro. Esse é o verso 8, basta ler o verso anterior. Jesus falava de perdão. Usam a parábola do semeador, contada por Jesus em Mateus 13, para dizer que você vai ter de volta 30, 60 e até 100 vezes mais do que você der. Mas ali a palavra do Senhor está falando de semear a palavra, plantar a palavra e colher da palavra. E quando o contexto fala de dinheiro, a Bíblia ensina que nós damos para beneficiar a outros e para glorificar a Deus e não para nos beneficiar. Agora, é claro que em tudo na vida, nós devemos nos lembrar que os resultados vêm do Senhor. Isso é viver por fé. É nele que nós devemos esperar. Nós devemos fazer tudo o que nos compete, mas descansar no Senhor. Ser fiéis àquilo que a palavra de Deus diz e jamais duvidar do que ela diz. Duvidar jamais que Ele tem a nossa vida nas suas mãos. Ofertar não do que sobra, mas das primícias das nossas rendas, das primícias das nossas fazendas. E a promessa de Deus é assim, que se transbordarão os vossos celeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Transbordar celeiros significa bênçãos do Senhor para você. E Deus tem vários métodos, vários outros métodos de recompensar os seus servos fiéis. Métodos muito melhores do que a prosperidade financeira. Inclusive,
Ele também pode dar prosperidade financeira. Mas nós não podemos ofertar com a mente de quem está investindo num negócio. Investindo em Deus como se ele fosse um banco de investimento, uma corretora de investimento, porque nós dizimamos e ofertamos para honrar a Deus. O que significa honrar a Deus com as suas finanças? É ser grato a Ele, é reconhecer que tudo vem dEle, é ter confiança no amanhã, que Ele tomará conta de você. Por exemplo, quais outras bênçãos devem ser valorizadas, além de bênçãos materiais? Provérbios 3:13 diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, pois ela é mais proveitosa do que a prata, e a sabedoria rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara à sabedoria. E termina dizendo: os caminhos da sabedoria são veredas de paz. Provérbios 3:13. No outro trecho diz que só Deus dá sabedoria aos homens. Os próprios apóstolos do Senhor que viveram com Ele eram materialmente pobres, não eram ricos. A própria família de Jesus não se tem notícia de que eram ricos. A mensagem consistente da palavra de Deus para cada um de nós sobre gerenciamento do dinheiro é: sejam sábios, procurem sabedoria. Paulo diz aos Coríntios, segunda carta, capítulo 9, verso 7, Deus ama quem dá com alegria no coração. E não é difícil explicar por que, pastor, Deus ama quem dá com alegria. Porque Ele mesmo, o próprio Deus, dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é generoso e Ele quer ver essa característica dEle restaurada naqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Somos, meus queridos irmãos, apenas mordomos do Senhor, administradores daquilo que é dEle e Ele tem colocado em nossas mãos. Podemos desfrutar dos bens materiais que Ele confiou em nossas mãos? Sim, mas sem jamais colocar nisso o nosso coração. Há muitas pessoas no mundo que precisam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho de Jesus, e o serão através dos nossos recursos financeiros, que eu e você entregamos na casa do Senhor, que hoje nós cooperamos com missões, através da Associação das Igrejas. Pessoas que talvez nós jamais venhamos a conhecê-las aqui na terra, mas Deus está observando. Louvado seja o nome do Senhor. Ofertar na casa do Senhor é um assunto no qual o Senhor Jesus tem interesse. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Os seus olhos procuram os fiéis da terra. E creia, meu querido irmão, minha querida irmã, é um grande privilégio que nós temos, ofertar e dizimar na casa do Senhor. Prontidão para contribuir, coração generoso e boa disposição, dar com alegria, são princípios que motivam a verdadeira generosidade do cristão. Foi esse o princípio divino que alguém colocou em prática e que Jesus, observando atentamente, destacou, exaltou, louvou, talvez como o único fato positivo que ele viu naquele dia, naquele culto em Jerusalém. Nada terá valor se nós não estivermos cultuando ao Senhor com o coração, porque Ele vê o coração. Dízimo é repartir.
Dízimo é partilha generosa que exige a conversão do coração. Dízimo é expressão de fé em Deus e de responsabilidade com a igreja do Senhor e com a causa da igreja. No mais, ricos ou pobres, todos nós somos dependentes do Senhor para ter as nossas necessidades diárias todas supridas por Deus. Deus seja para sempre louvado. Vamos orar. Ó Deus e Pai, bendito e santo é o teu nome, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela iluminação da tua palavra que veio aos nossos corações, ó Deus. Pai, que nós passemos a viver vidas moldadas pela tua palavra, Deus. Dá-nos mais generosidade, Deus. Dá-nos mais amor à tua obra, à tua causa. Ó Deus, dá-nos mais amor ao Senhor, à sua palavra. Nós possamos viver de acordo com o que ela nos diz, ela nos orienta. E não façamos, ó Deus, ouvidos que não ouçam a tua palavra, mas que nós sejamos ouvintes e praticantes da tua palavra. Pai, nós sabemos que o Senhor quer nos orientar, quer nos direcionar na nossa vida, no nosso viver diário, e o Senhor quer nos ver felizes, vivendo dias felizes na tua presença. Nós queremos dizer, ó Deus, que nós nos colocamos sensíveis à tua voz. Entendemos pela tua palavra que nós podemos sim ser mais generosos na tua casa, que nós temos sim condições de ser ofertantes na tua casa. E nós sabemos, ó Deus, que o uso desses recursos serão para a glória do teu nome, para a honra e glória do teu nome, para a expansão do teu evangelho na terra. Muito obrigado, Deus, por este dia, por esta noite tão especial, pela tua palavra, e nós oramos agradecidos. Amém.